Bom, ultimamente o Macedo tem falado muito a respeito do Espírito Santo, né? Tem falado a respeito do Salmo 91 também. E tudo isso ele está fazendo justamente para tentar colocar nas pessoas uma certa confiança, né? Ou uma falsa confiança, para que as pessoas elas não deixem de ir aos templos religiosos que pertencem a ele, né? Simplesmente não por amor a essas pessoas, nem a palavra de Deus, nem coisa alguma, mas para que ele possa justamente recolher dízimos e ofertas, sacrifícios, né? Porque a grande maioria desses líderes religiosos, o que eles pensam é só uma coisa: dinheiro, dinheiro e dinheiro. Eles não estão preocupados com o bem-estar das pessoas, com a saúde das pessoas, dos membros, dos jovens, dos obreiros, dos evangelistas, né? Muito menos dos seus pastores, né? Com essa epidemia que está aí, pandemia, né? No mundo inteiro, as pessoas procurando de todas as maneiras tomar cuidado, o mundo inteiro, né? Todas as empresas, todos os governos, todo mundo está se sacrificando, né? Isso sim é um sacrifício, né? Não se sabe se isso foi criado em laboratório, não se sabe se isso é devido à destruição do meio ambiente, pode ser muitas coisas, pode ser uma guerra biológica, né? Pela ganância dos países poderosos quererem estar sempre no domínio do planeta. Então há uma série de especulação, né? Uma série de conversas que as pessoas conversam, né? De teorias da conspiração, mas o fato é que a praga está aí, né? O vírus está aí e ele tenta passar uma falsa confiança para as pessoas, mesmo porque ele tem hospital, né? Tem um hospital Moriá, né? E também tem milhões em reais, em dólares, que ele pode contratar o médico que ele quiser, né? Ele também não está exposto às pessoas, porque ele passa com certeza quase o tempo todo em suas mansões, né? Então, para ele não importa se as pessoas pegarem o vírus, né? Mesmo porque essas pessoas que estão dentro do sistema religioso, elas não estão protegidas, né? Elas não estão protegidas. Então, ele fala sempre do Salmo 91 para que a pessoa ela perca o medo, né? De ir nos seus templos religiosos. Não que a gente não confie em Deus. Todos nós que somos cristãos confiamos em Deus. Porém, o próprio Deus, ele foi quem delegou a autoridade a todos os homens na face da terra. É ele quem delega a autoridade, né? Seja essa autoridade boa ou ruim, seja para um propósito bom ou para um propósito ruim. A Bíblia diz que toda autoridade é instituída por Deus, né? Pilatos, Faraó, Nero, né? Todos os homens que você lê na Bíblia que foram poderosos, foram reis, príncipes, né? Foi Deus que permitiu. Foi para o mal? Deus permitiu. Foi para o bem? Deus permitiu. Tudo Deus faz com um propósito. Por quê, irmão?
Porque Deus é soberano. Ele faz o que quer, na hora que bem quer, né? E nós que somos filhos de Deus, o que é que nós temos que dizer? Amém. Porque Deus sabe o que está fazendo. Então, ele lê o Salmo 91, que foi escrito pelo rei Davi, né? Que era uma pessoa sensível, músico, poeta, apesar de ser um homem de guerra, tinha esse lado dele, né? E foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi, ao contrário do Macedo e do Silas e do Valdemiro e do RR, de tantos outros que estão nesse Brasil espalhado por esse mundo, deturpando, defraudando a palavra de Deus, era um homem que foi considerado o coração de Deus. Por quê? Porque ele era rei? Porque ele venceu batalhas? Não. Simplesmente porque ele amava as pessoas, né? Ele lutava pelas pessoas, ele dava vida pelas pessoas. Ele tinha amor ao seu próximo, né? Por isso que Davi é considerado até hoje um dos maiores reis de Israel, né? Tanto é que quando Jesus passou, o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tá vendo? Davi é considerado, tem até a estrela de Davi, o símbolo, né? Em Israel aí, povo judeu, né? Por quê? Veja que Davi, antes de ser rei, ele cuidava das ovelhas, né? Davi era um pastor, antes de Deus ungir rei, né? Diante dos homens, porque antes dele nascer, Deus já tinha o escolhido, já era o escolhido de Deus. Mas antes de Deus colocar isso diante dos olhos dos homens, e antes mesmo de Davi saber disso, ele já era um escolhido. E ele cuidava de quê? Das ovelhas. Veja o que a Bíblia diz, que um leão saiu pegou uma ovelha dele, ele foi lá e matou o leão. Um urso veio, ele não olhou o tamanho do urso, nem o tamanho do leão. Ele foi lá e arriscou a vida dele pelas ovelhas, né? Era um símbolo de Jesus. Jesus disse: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Veja que é totalmente o contrário desses homens hoje. Eles estão vendo vir as pragas, as coisas do mundo, né? E eles não estão nem aí. Eles querem lançar as ovelhas às pragas. Haja vista que Deus é bom, Deus nos protege. É claro que nós confiamos em Deus, mas não devemos tentar a Deus. E como estamos dizendo, toda autoridade é constituída por Deus, como diz lá em Romanos, o apóstolo Paulo diz: de modo que aquele que se rebela ou que se levanta contra essas autoridades, seja elas boas ou ruins, humanas, né, estão se rebelando contra Deus, porque é Deus quem permitiu, é Deus quem permite que a pessoa seja um juiz, seja um governador, um presidente. Ah, mas ele é mau, mas Deus está permitindo com algum propósito, que nós não devemos discutir as vontades e os propósitos de Deus. Deus sabe porque que aquele mau vereador, aquele mau deputado, aquele mau príncipe, o rei, seja lá o que for, está ali. E sabe por que o bom também estará ali também. Então, nós devemos estar sujeitos às autoridades, como ensinou o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o próprio Senhor Jesus pagou imposto, se submetia às autoridades, né? Ele nunca se rebelou, porque Jesus conhecia isso, né? Você vê que o próprio Moisés, que era autoridade diante do povo, fez um monte de coisa errada. Deus disse para Moisés não se envolver, né, com mulheres de outros povos, e Moisés gostou lá de uma moreninha lá, né, da Etiópia, né, uma etíope, né? E o povo tentou se rebelar contra ele, o irmão dele, mas a irmã. O que aconteceu com os dois? Moisés não estava errado? Estava errado. Né? Ele não deveria fazer isso. Mas se Deus foi quem colocou ele ali,
Era Deus quem tinha que tratar com ele. Mas Miriam e Arão se levantou contra Moisés, né? E aí o que aconteceu? Ela ficou leprosa. E Moisés, que estava errado, passou a ser certo. E eles que estavam até certo, passaram a ser errados. Porque ele era realmente uma autoridade constituída por Deus, né? Então nós precisamos entender essas coisas. Então, esse povo, né, lamentavelmente, é povo de Deus. A grande maioria das pessoas que estão na igreja do Macedo, do Valdemiro, esse povo é um povo, como Jesus disse, tenho pena desse povo, que é como ovelhas sem pastor. Não tem pastor. Aquilo que está ali não é pastor, não é bispo, não é apóstolo, não é nada. São simplesmente lobos vorazes, cães gulosos e filhos da perdição, inimigos da cruz de Cristo, comerciantes da fé, fraudadores da palavra de Deus, estelionatários, verdadeiros estelionatários da fé. Então, embora o povo de Deus tenha o Espírito Santo dentro deles, eles não tendo conhecimento do verdadeiro Evangelho, eles não estando se alimentando desse Evangelho verdadeiro, que é o Evangelho da graça, embora Deus esteja dentro deles, eles, digamos assim, estão desprotegidos, porque o Evangelho é o alimento que desperta, que ilumina, né? Que faz com que a pessoa ela fique iluminada, né? Com a presença de Deus. É o que aquece, é o que faz se manifestar a presença do Espírito Santo que já está dentro dessas pessoas. E ele vive dizendo que as pessoas têm que passar a eternidade buscando o Espírito Santo, buscando a proteção do Espírito Santo, o carimbo, o selo do Espírito Santo. Não, porque uma pessoa não pode buscar alguém que já está dentro dela. O Senhor Jesus Cristo, antes de ir para a cruz, já dizia: o reino de Deus está dentro de vós, né? Ele já sabia que esse reino seria implantado após a sua morte, a sua ressurreição. Então ele já estava dizendo antecipadamente. Quando ele veio, ele disse: é chegado a vós o reino de Deus. Depois ele disse: o reino de Deus, quando ele já estava perto para ir para a cruz, ele disse: fique esperto, porque o reino de Deus está dentro de vós, porque ele tinha certeza que na cruz ele ia vencer a morte, o pecado e o diabo, e ia implantar esse reino dentro de cada um de nós. E como a palavra de Deus diz o quê? Que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita no templo que ele mesmo fez com as próprias mãos dele. Com a própria mão dele, que são os filhos dele, que nasceram dele, vêm dele. Não da vontade da carne, nem do sangue, nem de papai e de mamãe. Apenas, né? Segundo a carne, sim, mas segundo o Espírito, nós viemos de quem? Papai e mamãe não faz espírito. Foi papai e mamãe que fez o seu espírito, o meu? Não foi meu pai e minha mãe que fez o meu espírito. E tanto o meu como do meu pai e da minha mãe, quem fez foi Deus. Então Deus é o meu verdadeiro pai, minha verdadeira mãe, meu verdadeiro tudo, né? E entenda, quando Davi falou isso aqui, né? Davi, embora sendo um homem amado por Deus também, né? Veja que quando Davi falou isso aqui, ele não tinha ainda o entendimento. Davi tinha a unção de Deus, a autoridade de Deus, mas Davi não tinha o Espírito Santo dentro dele. Porque o Espírito Santo, ele só vem se manifestar dentro de cada um de nós após a morte e ressurreição do Senhor Jesus, coisa que esses cristãos estão muito atrasados, né? Estão buscando uma coisa que já foi feita há 2000 anos atrás. E por que eles vivem nessa perturbação, nessa agonia? Porque o que eles ouvem desses homens é isso, né? Que eles estão em pecado, né?
e uma série de parafernália. Esse homem só fala em pecado, só fala em tantas coisas que não existem mais, né? Porque se o pecado estivesse aí, então supõe-se que Jesus não fez nada por nós. Então ele fica sempre te acusando de pecado, te acusando disso, te acusando daquilo, para que você não creia que você tem o Espírito Santo. Porque enquanto você ficar crendo que o Espírito Santo um dia vai vir sobre você, você estará na mão dele e da sua cúpula, né? Quando eu falo ele, estou falando todos. Porque todas essas ramificações religiosas, muitas delas, a grande maioria delas, saiu de dentro do sistema do Macedo. São a mãe e as filhas, bisneta e tudo. É, né? Então, amigo, irmão, irmã, acorda. Então Davi diz aqui, ó. Por que Davi diz aqui, ó? Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, né? O que habita, né? A pessoa só pode habitar em algum lugar que ela conhece, né? Só pode correr para algum esconderijo que ela conhece. Agora, esse povo conhece a Deus? Conhece o Evangelho da graça de Deus? Não. Porque o que esses homens pregam dia e noite? Sacrifícios, campanhas, ofertas, envelopes, né? Fazer fogueira santa, que de santa não tem nada, entregar tudo no altar, dar o carro, dar a casa, dar tudo que tem para receber uma suposta bênção de Deus. E muitas vezes estão até leiloando o Espírito Santo. Quem der uma oferta maior, quem der tudo, vai receber o Espírito Santo. Até isso agora, essa blasfêmia, né? Então, Davi ainda não tinha entendimento que Deus não tem nada a ver com sombra. Nós não vivemos na sombra. Nós vivemos na luz. A luz de Deus está dentro de nós. A luz do Espírito Santo já está dentro de nós. E se você não tem conhecimento do verdadeiro Evangelho de Deus, do Senhor Jesus, que Ele já fez isso, né? Você está na escuridão. A escuridão de entendimento, né? E descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Não é igreja A, igreja B, pastor A, pastor B, bispo A, apóstolo, padre, seja lá papa, o que for, que eu confio. Não. Aquele que está na luz de Deus, ele diz a Deus, Deus meu em quem confio. Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Salmo 91, versículo 3. Pois ele te livrará, aí já é Davi dizendo, né? Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, né? Tudo isso aqui são símbolos, porque Deus não tem pena, né? Deus é o quê? Um animal, uma árvore, né? Ele está dando um exemplo. Cobrir-te-á com as suas penas, né? Porque Deus certa vez falou que ele queria fazer com o povo de Israel o que uma galinha faz com os pintinhos, amparar, mas eles não quiseram, né? Por isso Deus nos revelou a graça e nós aceitamos, graças a Deus, né? E sobre as suas asas estarás seguro, tá vendo? Sob a presença do Espírito Santo. A sua verdade, a verdade, tá vendo? O Evangelho da graça. Não é campanha, não é votos, não é sacrifício, é verdade. A sua verdade é pavés e escudo, tá vendo? Segurança. É a verdade, quando a gente está na verdade, é que nós temos segurança e não na mentira. Não te assustarás do terror noturno. Quando a pessoa conhece o verdadeiro Evangelho da graça, a palavra de Deus, ela não vive com medo da morte, do inferno, do diabo, de macumba, de superstição, de olho grande, de inveja, né? Nem do dia, nem da noite, nem de inferno, nem de apocalipse, nem de nada.
Porque ela conhece aqui a verdade, que é pavés e escudo, né? Ela está convicta da vida dela com Deus. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, né? Nem da peste que se propaga nas trevas, doenças, todas essas coisas. Nem da mortandade que assola ao meio-dia. Isso tudo deveria ter no tempo de Davi, né? Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Deus não quer que ninguém caia, mas lamentavelmente isso acontece, né? Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Isso tudo aqui, ó, esse caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, é para quem conhece a Deus e que está no esconderijo do Altíssimo, né? Tu não serás atingido. Salmo 91, 8, versículo 8. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Por quê? Porque dissestes. Aí você diz, né, no seu coração, né? Você que ama a Deus, né, que realmente crê nele. O Senhor é o meu refúgio. E fizeste do Altíssimo, não é do templo de Malandão, da igreja A, igreja B, de uma igreja de pedra, seja ela de ouro, de prata, de diamante, não. Você fez de quem? Do Senhor Deus. E onde Deus está? No seu evangelho, na sua verdade, na sua palavra. E o verbo se fez carne, a palavra se fez carne. E a palavra dele é a verdade. Quando você ouve a verdade, você está em Deus. Quando você está ouvindo essas baboseiras que se falam no planeta Terra através da boca desses homens que estão nas trevas, então você está na escuridão, né? E ele diz aqui, ó: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada, né? Hoje ele já fez em nós, né? É Davi que está dizendo isso aqui. E isso Davi não tinha tanto entendimento, né? Como nós temos hoje na graça de Deus. Por que você faz de Deus a sua morada? Então ele diz aqui, ó: nenhum mal te sucederá. Claro, nenhum mal vai te suceder, mas nem por isso você vai tentar a Deus. Você vai desobedecer às autoridades. Porque se Deus jogou, ou se não jogou, ou se Deus permitiu que esse vírus esteja aí no mundo, seja porque o homem está destruindo a natureza, seja por ganância, ou seja lá qual for o propósito de Deus, porque Deus tem os propósitos dele. Deus pode estar querendo balançar o mundo, baixar a arrogância do homem, a bola do homem, fazer as pessoas entenderem que todos são iguais, ricos, pobres. Então nós não sabemos o que Deus está fazendo. Mas nós sabemos sim que no meio de tudo isso, Deus está permitindo que essas autoridades venham alertar. Como alertou o povo de Israel, Deus alertou o povo de Israel, chamou Moisés e mandou que entrasse todo mundo dentro de casa, marcasse lá com o sangue do cordeiro que tal hora ia passar o anjo da morte. Aí as pessoas dizem, é o diabo. Não, não é um anjo da morte que é o diabo. Esse anjo da morte era um anjo de Deus mesmo, mas que estava fazendo uma destruição ali para um propósito de Deus. Tá vendo? Então se o povo dissesse, não, nós não vamos entrar em casa não vamos obedecer Moisés não, vamos ficar aqui na rua. O primeiro que estivesse ali, mesmo que não fosse primogênito, ia morrer. Não foi isso que Deus falou? Entra, que o anjozinho vai passar aí a madrugada aí. Quem tiver zanzando aí na rua, né, já era. Seja primogênito ou não, ele vai vir para pegar só os primogênitos, como eu estou mandando. Mas se tiver gente marcando aí, ficou todo mundo o quê? Em casa quietinho. Mas eles não eram de Deus, não tinha fé, Deus não protegia eles, protegia. Mas quando Deus dá uma ordem, é para obedecer. E Deus deu essa ordem através de Moisés e daqueles que andavam com Moisés, as autoridades.
Entendeu? Moisés era uma autoridade de Deus, uma pessoa boa. Mas não importa. As autoridades, os ministros, seja lá de que governo for, se está falando é porque Deus está permitindo. Então nós, como cristãos, não é porque nós temos a proteção de Deus, assim como Israel tinha, né, na época deles, que nós vamos tentar a Deus. Né? Está dizendo, se cuide, passe o álcool gel, lave as mãos com sabão, fiquem dentro de casa. De repente, Deus está usando a boca de um cara desse que ainda nem sabe quem é Deus. Deus não usou um jumento para falar para o Balaão, para repreender o profeta Balaão? Por que Deus não pode usar a boca do ministro? E quem garante a você que não é Deus que está usando a boca do ministro da saúde, do governador, mesmo sem ele saber? Né? Deus não falou lá para Balaão? Usou um jumento para falar com ele. Né? Tá vendo? Então você não sabe. A gente muitas vezes não sabe os propósitos de Deus. Então se tem a autoridade, como a Bíblia diz, toda autoridade, o que é toda? Toda é toda, não importa se o juiz é mau, se o governador é mau, se o presidente é mau, não importa. Mesmo que ele seja mau, o que é dele está guardado. Mas Deus pode usar. Deus pode inspirar ele para falar isso. E quem é de Deus não pode ficar tentando a Deus. Então nós temos proteção de Deus, nós temos o Espírito Santo. É claro que nós temos. Isso não vai abalar a nossa fé. Né? Aqui o que está escrito aqui vai se cumprir na nossa vida mesmo, desde quando nós sejamos obedientes. Já o povo que está indo atrás da conversa do Macedo, do Silas Malafaia, mesmo tendo o Espírito Santo dentro deles, que eles nem sabem que tem, porque o Macedo, o Silas Malafaia, essa gente não deixa eles tomarem conhecimento disso, porque eles só podem tomar conhecimento disso através do verdadeiro evangelho. E eles não pregam o evangelho. O que eles pregam é a ganância desse mundo, o dinheiro e a avareza. Então eles, mesmo tendo o Espírito Santo, eles podem ser vítimas. Né? Eles vão ficar igual o povo de Israel. Vai ficar igual aquelas pessoas que Deus mandou entrar dentro de casa, fechar a porta, mas eles estão no meio da rua. E quando o anjo da morte passar, que é o vírus agora, mesmo que eles sejam de Deus, por desobediência, podem ser infectados. E por que eles estão desobedecendo? Porque tem um filho de Caim, um descendente de Caim, que matou Abel, que era um irmão, matou o irmão inocente. Então esse mesmo espírito de Caim está no Macedo, por isso que nós chamamos ele de Caim Macedo, né? Que chegou lá na traição e matou o irmão inocente. É isso que ele está fazendo, matando milhares de pessoas inocentes. Né? E se você tem um parente, você, mesmo que você não seja dessa instituição dele, se um parente seu vier a pegar uma doença, a falecer, uma coisa, tome, meu amigo, as suas providências judiciais contra eles, porque eles serão responsáveis por isso. Né? E não adianta vir dizer que a pessoa pegou na rua, não. Se a pessoa pegar uma doença porque está indo para a igreja, mesmo sabendo que todas as autoridades do mundo inteiro, do país e do mundo inteiro estão alertando as pessoas. Né? Então, você que é um cristão, siga as orientações, porque toda autoridade é instituída por Deus. Né? Então ele diz aqui, ó, Salmo 91, já que ele está falando tanto do Salmo 91, isso é para você esquecer o que está acontecendo e ir atrás dele, levar dinheiro para ele. Que ele só pensa nisso. Salmo 91, versículo 9. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Por isso, nenhum mal te sucederá. Não sucederá você que obedece, tá? Praga nenhuma chegará na tua casa quando você está obedecendo. Vê se chegou lá na casa de quem obedeceu. Não chegou lá em Israel, chegou lá na hora que o anjo passou, não. Né? Porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para que te guardem. Vai guardar o povo da graça, vai guardar aquele que está obedecendo o que as autoridades terrenas estão mandando. Então esses anjos, eles trabalham em linha com Deus, eles trabalham em linha com a obediência, com o evangelho. Aqueles que vivem
nessa vida religiosa aí e que não obedecem à palavra de Deus, estão arriscados a sofrer as consequências. Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos, não é em um caminho qualquer. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Mesmo que você não esteja vendo um anjo, ele está lhe protegendo, está protegendo a mim, a você que procura viver no evangelho da graça de Deus, no amor ao Senhor Jesus, né? Na fé verdadeira, e não nessas baboseiras aí, fazendo corrente de sal, pegando óleo, pegando pedra, pegando esses amuletos que eles vivem dando por aí, passando em porta, fazendo lavamentos, cerimônias, vivendo nessa vida aí que o Macedo e essa gente aí vive ensinando. Não, isso não é evangelho. Isso aqui é para quem vive na graça de Deus. Ele diz aqui, ó, para que não tropecem em alguma pedra. Salmo 91, 13. Pisarás o leão e a áspide. Isso aqui são os problemas, são as doenças, são o mal, né? Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, tá vendo? Tudo coisa do mal, entre aspas. Por que você fará tudo isso? Porque os anjos te guardará. Por que vai acontecer tudo isso com você? Porque você está sendo obediente, você está andando na verdade, você está protegido no esconderijo da luz de Deus, você está obedecendo às autoridades que a Bíblia diz que foi instituída por Deus. Você que está nessa lista, você que está em linha com isso aqui, você está protegido, né? Você que não está aí tentando a Deus, você que está obedecendo, né? Que é melhor obedecer do que sacrificar. Tudo isso está em linha com Deus. Então, você terá com certeza a proteção de Deus. E esse Salmo 91 aqui, ele vai se cumprir na sua vida, claro, tranquilamente. Aí ele diz assim, ó, que você fará tudo isso, você pisará a serpente, a áspide, a doença, você passará por tudo isso, nós passaremos por tudo isso. Por quê? Salmo 91, versículo 14. Aqui está o segredo, ó, de tudo isso que nós falamos até agora. Porque a mim se apegou com amor. Tá vendo o que Deus está dizendo? Aqui não é Davi falando não, aqui é Deus falando pela boca de Davi. Você pode ver que é Davi falando e depois você vê que já não é Davi falando. Ele já está falando no Espírito, tá vendo? Deus já está colocando as palavras na mente dele. Por que vai acontecer tudo isso aqui de bom? Os anjos vão te guardar, praga nenhuma vai chegar na sua casa. Tudo isso sabe por quê? Porque a mim se apegou com amor. Tá vendo? Não é a mim se apegou para fazer corrente dos 318, para dar o carro para receber um novo, né? Para dar dinheiro, dar R$1.000 para receber 1 milhão, 100 milhão, que eles colocam essa ganância, que é assim que o estelionatário faz, né? Diz que você vai ganhar muita coisa para você dar o que tem. Não, tudo isso aqui, ó, todas essas promessas aqui, é para isso, ó. Porque a mim se apegou com amor. Olha o que vai acontecer. Deus dizendo, porque é a mim, né? Tem gente apegada por amor aí, a religião, a igreja, a templos, né? Você não vê lá as pessoas idolatrando Valdemígio, né? Só diabo, pegando lenço, passando no rosto, né? E dando para as pessoas, e as pessoas pegando aquilo. Até uma coisa anti-higiênica, pode até pegar uma doença, sabe lá o que é que Valdemiro tem, né? Ele não sabe o que o Valdemiro faz nos bastidores, né? Como pegaram o segundo dele outro dia aí. Né? Então as pessoas confiam muito no homem, maldito é o homem que confia no homem. Né? Então, não é essas pessoas que estão apegadas a esses homens, a igrejas, a religião, a templos de pedra, seja ele de ouro, do que for. Não é as pessoas que estão apegadas às suas religiões, não é as pessoas que estão se apegadas em nada desse planeta Terra, né? Não é as pessoas que estão idolatrando essa gente, nem idolatrando santo de pau, de pedra, de metal, animal, a lua, as estrelas,
sereia. Nada disso, nada do que é desse mundo. Essas pessoas que têm essa promessa aqui, é essa aqui, ó. Porque a mim se apegou com amor. É esses que estão no esconderijo. Eu te livrarei. Quem vai te livrar? É campanha? É a corrente lá do cego, para levar um envelope lá no tanque de Siloé? Não. Eu te livrarei. Deus está dizendo. Poloei a salvo. Olha quem vai pôr você a salvo. Isso Davi nem sabia. Davi já estava profetizando que Jesus ia fazer lá na cruz. Ó. Poloei a salvo porque conhece o meu nome. Qual é o nome dele? É Macedo? É Valdemiro? Qual é o nome dele? Como é o nome de Deus? O nome de Deus é Jesus. O nome de Deus é Jesus. Não, o nome de Deus é Jeová, é Javé. Não, o nome de Deus é Jesus. O anjo desceu, o nome dele veio lá de cima. Lembra? O anjo desceu e disse para Maria, escuta aqui, moça, tudo bem? Olha, presta atenção. O Senhor quer usar a sua barriga. Você permite? Permito. Aqui estou, a sua serva, tal. Então é o seguinte, moça. Tu darás a luz a um filho, tá bom? Vai vir a luz de Deus, o Espírito de Deus vai te envolver e você vai dar a luz a um filho. Presta atenção, moça. Ele não é teu filho. Ele é filho de Deus, tá? O anjo não revelou que era Deus porque não podia naquela hora, mas ele disse, ele não é seu filho, tá? Preste bem atenção. E porás nele o nome de Jesus, tá vendo? Ali foi dito para toda a humanidade como é o nome de Deus. Por isso que está escrito, o apóstolo Pedro, Paulo, todos dizem, que diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor. E quem é o Senhor? O Senhor é Deus. Porque a mim se apegou com amor, vivo dizendo, que maravilha. Eu te livrarei de coronavírus, de tudo o que você imaginar, contanto que você esteja obedecendo, tanto a Deus quanto aos homens. Então você é uma pessoa realmente correta, não ele. Ele não está obedecendo a ninguém. As autoridades terrenas, ele não obedece a ninguém, que ele acha que ele é Deus. O Macedo acha que é Deus, ele não tem que obedecer o presidente, a ministra, a ninguém. Inclusive ele botou até o presidente outro dia para se ajoelhar nos pés dele. Né? Aquilo não foi para ungir, não, aquilo foi para humilhar o presidente, né? Que o presidente devia acordar também aí para ver, né? A humilhação que ele passou ali, né? Então ele diz assim, Salmo 91, versículo 14, porque a mim se apegou com amor, eu te livrarei, meu filho. Poloei a salvo porque conhece o meu nome. Ele me invocará. Tá vendo? Para você invocar a Deus, você não precisa ir em igreja, não. Em templos, não. Ainda mais correndo o risco de pegar uma doença na sua carne. E eu lhe responderei. Quem vai lhe responder? Na sua angústia estarei com ele. Mesmo você esteja com problema, fisicamente falando, dessa terra, que todos nós temos problema aqui. Quem que não tem? Até Jesus teve. Mas Deus estará com a gente sempre. Na sua angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Tá vendo? Além de livrar dos problemas, ainda vai dar alegria, né? Saciá-lo-ei, quer dizer, saciar os nossos sonhos, os nossos desejos, que Deus sabe que nós temos, né? Com longevidade, quer dizer, não é essas campanhas aí que eles fazem, a pessoa não recebe nada e ainda perde tudo que tem. Não, Deus vai nos saciar quando nós obedecemos a palavra dele. Deus vai nos confortar, nos dar tudo que nós precisamos, ó, e com longevidade, tá? E lhe mostrarei a minha salvação. Tá? Isso ele já fez há 2000 anos atrás. Veja que Davi estava profetizando isso. Mas isso ele fez há 2000 anos atrás. Então, meu irmão, minha irmã, não dê ouvidos ao Macedo e nem a nenhum líder religioso desse país, que são cães gulosos, mentirosos e fraudadores da palavra de Deus. Confie em Deus. Faça o que as autoridades estão lhe mandando, entendeu? Obedeça aos homens,
Porque quando você se submete, não àquele homem, àquela pessoa, mas àquela autoridade que está sobre ele, não é dele, vem de Deus. Tanto é que um dia um morre, outro sai e outro entra. Então obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. Porque se você não está conseguindo obedecer uma autoridade humana que você está vendo, como é que você vai obedecer a Deus, que é a maior autoridade do universo que você não vê? Então haja como um filho de Deus e todas essas bênçãos aqui estará na sua vida. Agora, com relação ao final aqui que Davi fala, e lhe mostrarei a minha salvação, isso ele já fez há 2000 anos atrás. E essa salvação está agora, nesse exato momento, dentro de você, dentro de mim e de todos os filhos de Deus que estão vivos, né? Os que já foram e os que ainda vão nascer, já vão nascer com essa salvação implantada dentro do seu espírito. E glória a Deus por isso. É o que ele disse. E o glorificarei. Tá vendo? Isso ele já fez, já glorificou. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima.